Deus, amado, que nesta manhã Deus venha te abençoar, amém? Nesta manhã, você que está nos assistindo em casa, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te proteja, mas você devia estar aqui, sabe, entendeu? Você devia estar aqui buscando ao Senhor. A Bíblia diz que aqueles que buscam ao Senhor, de nada tem falta. Glória a Deus por isso. Amado, vamos para a palavra de Deus? 1 Samuel, capítulo 25, no versículo 1. Vamos lá. 1 Samuel, capítulo 25, versículo 1. Jesus é bom em todo tempo. 1 Samuel, capítulo 25, no versículo 1. Aqui está a palavra do nosso bom Deus. Glória a Deus. Aqui nessa igreja tem o povo do glória, do aleluia, da rajada de língua estranha, assim nós vamos, né? Louvando e adorando. 1 Samuel, capítulo 25, no versículo 1. Diz assim a palavra do nosso Deus, ó. E faleceu Samuel, e todos os filhos de Israel se ajuntaram, e prantearam, e sepultaram na sua casa, em Ramá. E Davi se levantou, e desceu ao deserto de Parã. Versículo 2. Havia um homem de Maom, que tinha suas possessões no Carmelo, e era este homem muito poderoso. Tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, e estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. E era o nome desse homem Nabal, e o nome da sua mulher era Abigail, e era mulher de bom entendimento, formosa, porém o homem era duro e maligno nas obras, e era da casa de quem, irmão? De Caleb. A Bíblia fala que o Samuel, aquele Samuel, o filho de Ana, aquele rapaz abençoado que ungiu Saul, que ungiu Davi, aquele homem muito abençoado, ele faleceu, irmão. Chegou o dia e ele foi embora. Aí a Bíblia Sagrada diz que naquele tempo existia um casal, uma mulher chamada Abigail e um homem chamado Nabal. A Bíblia diz que o Nabal, ele tinha um coração muito duro, ele era maligno de obras, e a Abigail era uma mulher de bom entendimento. Diga glória a Deus. Vamos voltar aqui, ó, versículo 3, ó. E era o nome desse homem Nabal, e o nome da sua mulher Abigail, e era mulher de bom entendimento, formosa, porém o homem era duro e maligno nas obras, e era da casa de Caleb. Apesar dele ser da casa de Caleb, ele não herdou a fé de Caleb. Quando você fala de Caleb, o que você pensa? De fé. Aquele homem que foi forte, não foi isso? Aquele homem que acreditou naquela palavra que Deus falou através da boca de Moisés, que o Caleb, quando ele tinha 40 anos, ele recebeu uma palavra, que ele ia entrar na terra prometida. Só que passou o tempo, o Caleb completou 85 anos. E quando Josué está separando a terra, o Caleb falou assim, Josué, você lembra daquela palavra que o Senhor falou através da boca de Moisés, que eu ia entrar na terra prometida? Olha, se passaram 45 anos, mas eu estou tão forte que pode me dar terra, que essa terra é minha. Quer dizer, o Caleb foi aquele homem que, apesar do tempo passar, ele não abateu a fé dele. Com 85 anos, mas voltando para a mensagem, o Nabal, esse homem aqui, o Nabal, ele é da casa de Caleb, porém, ele não herdou a fé de Caleb. A Bíblia diz que ele é um coração duro e o quê? E maligno. Quer dizer, não é. Mas eu quero falar primeiro, daqui a pouco eu falo dele. Vamos falar primeiro de Abigail. Volta no versículo 3. E era o nome deste homem, Nabal, e o nome da sua mulher, Abigail. E era uma mulher de quê, irmão? Agora vamos para lá para nós. Será que eu estou sendo um crente de bom entendimento? O Senhor falou lá em Oséias 4,6. O meu povo sofre por falta de quê? Conhecimento. O Oséias diz, o meu povo foi destruído porque o diabo destruiu, porque uma doença apareceu. Não, falta de conhecimento. Costumamos falar, conhecimento e entendimento andam juntos. Será que eu sou um crente de bom entendimento? Será que eu sou um pastor de bom entendimento? Às vezes não sou. Vamos pegar um exemplo? Vamos lá para Gênesis capítulo 2. Vamos lá. O primeiro casal da face da terra. Vamos ver se esse casal tinha um bom entendimento? Gênesis capítulo 2. Abigail era uma mulher de bom entendimento. Vamos ver isso aqui. Gênesis capítulo 2. Primeiro livro da Bíblia, né? Gênesis capítulo 2, o versículo é o 15. Gênesis capítulo 2, no versículo 15. Ó, está escrito assim, ó.
E tomou o Senhor Deus o homem e pôs no jardim do Éden para lavrar e guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência, do bem e do mal, dela não comerás. Por quê? Porque no dia em que dela comeres, certamente o que, irmão? Me ajuda, tem alguma dúvida aqui? Deus não foi bem claro? Deus falou assim: Adão, ó, deixa eu te falar, tem muita árvore no Éden, tem muita coisa, você pode mexer em qualquer uma, você pode pegar o fruto de qualquer árvore, mas dessa daqui você não mexe. Por quê, Senhor? O dia que você mexer nessa árvore, ou o dia que você provar do fruto dessa árvore, você morre. Irmão, Deus não deixou dúvida nenhuma, porque eu costumo falar, nosso Deus não é Deus de confusão, Ele não vai deixar dúvida. Aí o que acontece? Ele falou para Adão, tudo bem, capítulo 3 agora do Gênesis, versículo 1. Ora, a serpente era mais astuta do que todas as limarias do campo, que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto da árvore do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis, nem tocarei nele, para que não morrais. Vamos lá. Então a serpente disse à mulher: certamente não que morrerá. Aí o diabo apareceu, né, é incorporado numa serpente. Ô Eva, você está bem? Eu estou bem. Ô Eva, o que foi que Deus falou para vocês aqui no jardim do Éden? Ah, Deus falou que nós podemos comer de todo o fruto de toda a árvore, mas dessa árvore aqui nós não podemos mexer, nem tocar. Por quê? O dia que a gente comer do fruto dessa árvore, a gente morre. Aí o diabo apareceu: não, Eva, não. Você pode comer que você não morre. Isso é que o diabo está dizendo? Deus é mentiroso. Como que Deus não morre? Como que você não morre? Aí, pessoal, olha o versículo 5, ó. Porque Deus diz que no dia em que dele... Porque Deus sabe que no dia em que dele comer, se abrirão vossos olhos. Olha o diabo falando. Sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Agora, versículo 6. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou o seu fruto e comeu, e deu ao seu marido. Ele comeu com quem, irmão? Com ela. Então o que aconteceu? Quando o diabo apareceu e falou com Eva: não, pode comer. Não, você não vai morrer. Não. Ó, se você comer, o seu entendimento vai abrir, Eva. Olha, você vai ser que nem Deus. E ela pegou e comeu. Só que a Bíblia diz que, vamos voltar no capítulo 6, no versículo 6, no começo, vai. Ó, vamos lá, versículo 6. E vendo a mulher que a árvore era boa para comer e agradável ao quê? Quer dizer, o que eu aprendo? A Eva, ela foi mais numa imagem do que numa palavra. Imagem não é tudo, irmão. Amém? Imagem, não é o que você vê. Ela vendo a árvore, a Bíblia que ela colocou os seus olhos sobre o fruto e ela achou agradável aos seus olhos. Presta atenção. Nem tudo que você vê é realidade, não, irmão. Eu sempre tenho falado, muitas vezes o rótulo não bate com o conteúdo, não. Muitas vezes o que está escrito fora do produto não é o que está dentro, não. Às vezes tem alguma mentira ali. Quer dizer, uma imagem para ela valeu mais do que uma palavra de Deus. E para nós? Vamos pegar um exemplo? Você foi no médico, você fez um exame, aí veio uma imagem. O problema está aqui, ó. E agora? Uma imagem vale mais do que a palavra? O que a palavra de Deus diz? Que o nosso Deus é Deus do quê? É do impossível? A Bíblia diz que os impossíveis aos homens são possíveis? Está amarrado isso, não vai acontecer? Mas digamos, é um câncer, apareceu aqui, na imagem, é um câncer, é maligno. E agora? Agora eu vou morrer. Não, a imagem para você vale mais do que Isaías 53. Isaías 53 diz que verdadeiramente o Senhor já levou nossas dores e enfermidades. Pelas suas pisaduras eu fui o quê? Mas às vezes nós fazemos o quê? Fazemos que nem Eva. Uma imagem está valendo mais do que a palavra. O que eu aprendo com Eva? Ela não tem um bom entendimento. Se ela tivesse um bom entendimento, ela não ficava só prostrada na imagem. Por favor, não fazendo crítica, mas cuidado. Nem sempre a vitrine é o que tem. Eu já fui dono de açougue. Conhece açougue, né? Eu já fui dono de açougue. Aqui no Itaim Paulista. Não sei se ainda faz. O que a gente fazia sábado e domingo para vender mais? A gente arrumava as carnes, bem arrumada mesmo, colocava umas folhas de alface no meio da bandeja.
para ficar bonito, aquele verdinho, com aquele vermelho lá. Às vezes a pessoa chegava, olhava aquela vitrine tão bonita, eu quero essa carne. Amém? A carne é a mesma, mas às vezes a vitrine muda alguma coisa. Será que eu não estou acreditando mais numa imagem do que na palavra? Ela acreditou mais numa imagem do que na palavra. Você quer ver outro exemplo? 1 Samuel capítulo 10. Eva não tem um bom entendimento, não. 1 Samuel capítulo 10. Vamos lá. 1 Samuel capítulo 10. Vem comigo. O versículo é o 17. 1 Samuel capítulo 10, versículo 17. Está escrito, 1 Samuel 10, 17. Ó. E convocou, pois, Samuel, o povo, ao Senhor em Mispa, e disse os filhos de Israel, assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu fiz subir a Israel do Egito, livrei das mãos dos egípcios e da mão de todos os reinos que vos oprimem, mas vós tendes rejeitado hoje o vosso Deus, que vos livrou de todos os vossos males e trabalhos. E tendes dito, põe um rei sobre nós, agora, pois, ponde-nos perante o Senhor, pelas vossas tribos e pelos vossos, o quê? Milhares. O que aconteceu? Na época de Samuel, o Samuel começou a tomar conta do povo e Deus começou a abençoar. De repente, o Samuel pegou uma idade. Aí o povo falou assim, Samuel, você está ficando velho. Olha, os seus filhos não andam na presença de Deus. A gente queria um homem para tomar conta de nós. Nós queríamos um homem para governar o nosso povo. Aí o Samuel ficou triste. Puxa, eu fiz tanta coisa por vocês. Eu ajudei tanto, eu orei tanto por vocês e vocês me desprezam. Aí Deus apareceu para Samuel. Samuel, você está triste? Eu estou triste, Senhor. O povo não me quer mais. O povo agora quer um homem. Sabe o que Deus falou? Ô Samuel, não fica triste não. Eles não rejeitaram você, não rejeitaram a mim. Porque quando Samuel falava, era Deus falando. Não foi Samuel que falou assim, eu vou lá na casa de Jessé ungir a Davi. Não. Foi Deus que falou, ô Samuel, vem cá, ó, vem aqui na casa de Jessé, porque entre os seus filhos me tenho provido de quê? De um rei. Então Samuel era dirigido por Deus, mas o povo rejeitou Samuel. Aí Deus falou assim, não Samuel, eles não estão rejeitando você, estão rejeitando a mim. Aí o que aconteceu? No capítulo 10, 17, o Samuel convocou o povo e começou a falar com ele, pessoal, olha, Deus queria dirigir vocês. Deus queria que vocês obedecessem a palavra dele. Mas já que vocês não querem, vocês querem um rei, né? Nós queremos um rei como outras nações. Nós queremos alguém que nos governe como os outros povos. Então tá bom, já que vocês querem, Deus vai dar. Mas não era a vontade de Deus. Aí vamos lá no versículo 20. Fazendo, pois, chegar Samuel, todas as tribos, tomou-se da tribo de Benjamim. Fazendo chegar a tribo de Benjamim pelas suas famílias, tomou a família de Matri, e dela se tomou Saul, filho de Quis, e buscaram, porém não o achou. Olha o 22. Então tornaram a perguntar, Senhor, se aquele homem ainda viria ali, e disse o Senhor, eis que se escondeu entre o que, irmão? As bagagens. Aí chegou o dia de apresentar o homem. Eles querem um homem. Eles querem alguém para governar. Eles não querem Deus, eles querem um homem. Aí eu falei, tá bom, você quer um homem, vou dar um homem. Aí pegou e mandou ungir Saul. Falei, tá, Saul vai ser o rei de vocês. Aí no dia de Saul se apresentar, o que Saul fez? Quando Saul viu aquela multidão e o povo esperando por ele, Saul fez isso, Saul se escondeu atrás do que, irmão? Das bagagens. Saul, ele não se apresentou, ele não chegou lá e falou, pessoal, eu sou ungido de Deus, eu estou aqui para tomar conta. Não, olha como que ele se apresenta, ele se esconde. Aí o povo começou a perguntar, cadê Saul? Cadê o nosso rei? Cadê o que vai reinar sobre nós? Cadê aquele que vai dirigir a gente? Não está aqui? Aí o Samuel perguntou para Deus, Deus, cadê Saul? Aí Deus falou assim, está lá escondido, porque dos olhos do Senhor ninguém se esconde. Tá, Samuel, está lá atrás das malas, vai lá. Quando o Samuel chegou, está o Saul lá, Me ajuda, Saul ia ser um bom rei? Não era melhor ter ficado com Deus? Mas escolher, mas está lá. Aí o Samuel falou, rapaz, sai daí, rapaz, sai debaixo das bagagens. Aí o Saul saiu. Quando o Saul saiu, olha o versículo 23, irmão. E correram e tornaram dali e pôs-se no meio do povo. E era mais alto do que todo o povo, desde o ombro para cima. Então disse Samuel a todo o povo, vedes a quem o Senhor tem elegido? Pois em todo o povo não há nenhum semelhante a ele. Então jubilou todo o povo e disseram, viva!
Quando Saul, olha aqui pessoal, Saul, olha, é isso aqui, ó, o cara bem alto, o cara muito forte, muito bem apresentado. Aí quando Saul chegou, todo mundo aplaudiu. Não, o cara estava escondido. Sabe o que eu aprendo? Saul tinha uma imagem, mas do poder vem do Senhor. Às vezes nós focamos mais numa imagem do que na palavra de Deus. Quer dizer, esse povo aqui não tem um bom entendimento. Se ele tivesse um bom entendimento, cadê Saul? Saul está escondido. Está escondido no dia da posse. Não queremos esse homem como rei, não. Não queremos ele governando. Se já começou escondido, quando chegar uma luta, ele não vai vencer. Se já começou escondido, quando vir uma batalha, ele não vai prevalecer. Até que aconteceu. Quando Golias apareceu, o que ele fez? Saul se escondeu por 40. A Bíblia diz que Saul tremia quando Golias gritava. Golias gritava, tem homem para lutar comigo? Tem alguém para lutar comigo? O que Saul fazia? Se escondia. Irmão, mas isso é claro, Saul estava se escondendo. Mas quando o povo não tem um bom entendimento, o povo ainda aplaudiu. Tá aí o nosso rei. Irmão, com todo respeito, esse cara é medroso, irmão. O homem de Deus e a mulher de Deus não pode ter medo não, irmão. Amém, igreja? Pode vir a luta que for, nós somos mais que vencedores. Mas quando o povo não tem entendimento, ele aplaude aquele que Deus não aprovou. Mas não foi Deus que mandou ungir Saul? Foi Deus que mandou Samuel ungir Saul. Mas não foi vontade de Deus. Deus mandou ungir porque o povo pediu. E aí? Aí você pega a palavra de Deus, você pega, não precisa você lá não, mas só cito para você, você conhece? 1 Samuel capítulo 16. O Saul, não adianta, o Saul não foi bom, até que Deus falou assim, esquece Saul. Esquece, eu não quero mais Saul. Aí Deus falou assim, Samuel, vai lá na casa de Jessé e unge um dos filhos de Jessé, esse vai ser o rei de Israel, tá bom? Esse vai ser forte. Aí o Samuel chegou, foi lá. Quando o Samuel chegou na casa de Jessé, Deus falou que um dos seus filhos vai ser rei. Um dos seus filhos vai estar aqui. Aí passou todos os filhos. Aí Deus falou assim, não é nenhum desses. Aí quando passaram 7 filhos, aí Deus falou assim, Samuel, pergunta para Jessé se não tem mais ninguém. Se acabou, você só tem 7 filhos, que ele tinha 8 filhos. Pergunta para Jessé se não tem mais ninguém. Aí o Jessé falou assim, o Samuel, Jessé, Deus está mandando perguntar se não tem mais alguém aqui, porque não é nenhum desses 7. Tem um, mas esse daí, rapaz, ele tá lá no curral tomando conta das ovelhas, pequenininho, cabelo meio ruivo, e aquele ali não é não. Deus mandou chamar ele. Aí o Davi veio. Quando o Davi chegou, irmão, aí Deus falou assim, Samuel, pode ungir que é esse é o meu escolhido. Quando a Bíblia diz que o Samuel derramou o óleo sobre a cabeça de Davi, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Depois você lê 1 Samuel 16, ninguém aplaudiu Davi. Mas aplaudiram? Mas por que ninguém aplaudiu Davi? Não tem entendimento. Quer dizer, o que eu escolho nem sempre é a escolha de Deus, irmão. Amém, igreja amada? Só que ninguém aplaudiu Davi. 1 Samuel capítulo 16, versículo. Ninguém aplaudiu Davi, mas foi Davi que derrubou o gigante. Diga glória a Deus. Foi Davi que venceu o leão. Não é verdade? Foi Davi que venceu quem? Venceu o urso. Então, a pessoa que ela tem um bom entendimento, ela não fica só numa imagem. O apóstolo Paulo diz, eu não vivo pelo que eu vejo, nem pelo que eu sinto, eu vivo pela fé. Talvez eu estou vendo um caroço no meu corpo, é um câncer, eu não vivo por isso. Talvez eu estou sentindo uma coisa estranha esses dias, eu não estou legal, eu acho que eu estou com um problema sério, eu estou com isso. Não, eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Eu vivo da fé. Quer dizer, a pessoa que tem um bom entendimento, ela age assim. Será que nós estamos tendo um bom entendimento? Abigail era uma mulher de bom entendimento. Mateus capítulo 25, você quer ver? Vamos lá comigo. Quem me entende, diga glória a Deus. Mateus, Novo Testamento, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus capítulo 25. Vamos lá. Parábolas do talentos. Vamos ver alguém que teve um bom entendimento e alguém que não teve. Mateus capítulo 25, no versículo 14. Está escrito assim, porque isto é também como um homem que partindo para fora da terra chamou os seus servos, Mateus 25, 14, e entregou os seus bens. E a um deu 5 talentos, a outro deu 2, a outro deu 1. Cada um segundo a sua capacidade.
E ausentou-se dele logo para longe. E tendo partido, o que recebera 5 talentos, negociou. Com ele granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, de que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1 foi, cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e ajustou conta com eles. Então aproximou-se que recebera 5 talentos e trouxe outros 5, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis outros 5 talentos que ganhei com eles. E o seu senhor disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com ele ganhei outros 2 talentos. Disse o Senhor: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia que és um homem duro, que ceifa onde não semeaste, e ajunta onde não espalhaste. E atemorizado, escondi na terra seu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu, porém, o seu senhor e disse: Mal negligente servo. Sabe que ceifo aonde não semeei, e ajunta onde não espalhei. Devias então ter dado meu dinheiro aos banqueiros, e quando viesse, receberia o que é meu com juros. Tirai, pois, o talento e dai ao que tem 10 talentos, porque a qualquer que tiver, lhe será dado e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que lhe tem, lhe será o quê? Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, e ali terá pranto e ranger de quem? De dentes. E agora? Jesus conta uma parábola. Um homem saiu e entregou três funcionários. Você tem 5 talentos, você tem 2, você tem 1. A Bíblia diz que Deus deu cada um segundo a sua capacidade. O que tinha 5 foi lá, trabalhou, multiplicou de 5 para 10, servo bom e fiel. O que tinha 2 foi lá, trabalhou, multiplicou de 2 para 4, servo bom e fiel. E o que tinha 1? A Bíblia diz que ele saiu, cavou um buraco e enterrou. Quando o Senhor voltou, Senhor, sabia que o Senhor era bravo, né? Sabia que o Senhor era duro, então o que eu fiz? Eu enterrei o talento, mas só um pouquinho, que eu vou lá desenterrar e já pego. Na mesma hora, já falou assim: servo mau. Em outras palavras, por que você não confiou no que eu te dei? Por que você não multiplicou o que eu te dei, trazendo para nós? Tem gente, irmão, que na hora da luta se enterra. Tem gente que na hora da dificuldade, às vezes dele buscar a vida, às vezes dela buscar a vida, ela se enterra. Irmão. Você quer ver? Volta aqui no 25:18, rapidinho, 25:18. Mas o que recebera 1 foi, cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu quê? Ele enterrou, irmão, que Deus tinha dado para ele. Tem gente que está enterrando, chegou um problema, chegou uma luta, às vezes aquela pessoa pega: não, eu vou vencer, não, eu vou lutar, eu vou mostrar para todo mundo que existe um Deus na minha vida, amém, igreja? Eu vou mostrar para as pessoas que o meu Deus é vivo. Até agora, como o Jó diz, o Jó foi um homem muito usado por Deus, o Jó foi um homem que teve muita experiência com Deus, só que Jó, lá no capítulo 42, ele diz: eu via o Senhor, mas agora os meus olhos te vê. Jó está dizendo: eu te conhecia de um jeito, Deus, mas depois dessa luta que eu estou passando, eu te conheço de outro jeito. Agora eu sei que o Senhor é Deus. Mas tem gente que não, irmão. Na hora da luta, a pessoa que não tem entendimento, vai e esconde, quer dizer, se enterra. Mateus 11:28, coloca aí para mim, por favor. Mateus 11:28. O que o Senhor Jesus fala? Mateus 11:28. 11:28. Vinde a mim, todos os que estáis, o quê? Que mais? E eu vos? Jesus manda a gente ficar em casa? Jesus manda a gente parar? Ele manda vir. Aí o que acontece? Pastor, hoje eu não estou legal, hoje eu não estou bem, eu não venho. Eu não estou obedecendo, eu estou enterrando a minha vida. Eu estou enterrando o que Deus me deu, irmão. Hoje está muito, agora vai entrar o inverno, né? Até que hoje não está frio, eu queria que tivesse mais frio hoje. Para ver quem é valente. Queria que estivesse nevando. Queria que você acordasse, abrisse a porta e veja gelo na porta da sua casa. Aí eu queria ver quem é valente. Aqui não tem. Aqui não tem.
Oh, mas tá frio. Hoje eu não vou não, porque tá meio frio, sabe? Eu posso pegar um resfriado, amado. Cadê o Deus que te abençoa? Cadê o Deus que te fortalece? Cadê o Deus que diz, 1000 cairão, 10.000 também, mas tu não serás atingido? Não, nós estamos enterrando, irmão. Nós estamos se enterrando na hora da luta. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Me ajuda. Quem foi que falou essa palavra? Não foi Jesus? Aí vamos para João 10, 27. Vamos lá. João capítulo 10, versículo 27. Isso, vamos lá. João 10, 27. Olha que é. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas fazem o quê? Quer dizer, Jesus diz, vinde a mim os que estão cansados, oprimidos, que eu vos o quê? Aliviarei. Hoje eu não estou legal, pastor. Hoje está muito frio, hoje não dá não. Jesus não é o meu pastor. Meu pastor é outro, Jesus não. Porque Jesus diz que as ovelhas dele ouvem a voz. Eu louvo a Deus por você estar aqui hoje. Você ouviu a voz do seu pastor. Amém? Quer dizer, as ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Aí a gente ora, Jesus, a gente pega, vou dobrar o joelho, Jesus, aleluia, eu te amo, eu te adoro, Jesus, tu és maravilhoso. Aí Jesus está dizendo, não te conheço. Quem você é? Jesus, eu sou o pastor Marcelo, eu sou ali da igreja de Ermelinda, eu estou ali pregando, eu não te conheço, você não obedece à minha voz. Não é assim? As ovelhas obedecem o quê? Será que eu posso bater no peito e falar assim, eu sou ovelha do Senhor? Será que eu posso bater no peito e falar assim, eu sou ovelha do Senhor? Sei lá, porque para ser ovelha dele, tem que ouvir a voz dele. Mas voltando para a mensagem, não enterra a tua vida. Não pegue o talento que você tem e se enterra. Não vou, mas eu só cito para você, segundo Crônicas 16. A Bíblia fala de um homem chamado Asa. Asa é um rei. A Bíblia diz que o Asa foi muito abençoado, pessoal, muito abençoado. Mas um dia o Asa se engrandeceu. O Asa começou a fazer aliança com quem não era para fazer, obedecer para quem não era para obedecer, até que um homem de Deus apareceu. Asa, que aliança é essa que você está fazendo com esse povo aí, Asa? Você está esquecendo das vitórias que Deus te deu? Está segundo o livro das Crônicas, capítulo 16. Você está esquecendo, Asa, que Deus que te deu vitória? Aí a Bíblia diz que o Asa ficou nervoso com o pregador. Ficou nervoso e não pode prender esse pregador aí. A Bíblia diz que um dia o Asa acordou, o pé dele não está legal, o pé está inchado, ele acordou meio mancando. A Bíblia diz que ele pegou uma enfermidade no pé. E naquela enfermidade, o que ele fez? Ele não buscou a Deus, somente os médicos. Ele morreu da enfermidade. Sabe o que eu aprendo com Asa? Ele se enterrou na hora da doença. Porque se ele buscasse a Deus, Deus tinha dado vitória. Se você ler segundo livro das Crônicas, capítulo 26, fala do rei Uzias. Um jovem que começou a buscar Deus, Deus começou a prosperar, Deus começou a abençoar. De repente, Uzias se engrandeceu. Uzias pensou que já era o tal, e aí a Bíblia diz que o Uzias ficou leproso, foi fazer uma coisa que não devia, ficou leproso. Quando Uzias ficou leproso, ele saiu da casa do Senhor e morou separado da casa do Senhor. Sabe o que aconteceu? Ele morreu daquela doença. Uzias se enterrou no dia difícil. Mas sabe o que eu aprendo com Asa e Uzias? Não tem um bom entendimento. Aí eu aprendo com Isaías capítulo 38, de um homem chamado Ezequias. Ezequias está doente, a enfermidade é mortal. Aí a Bíblia diz que um dia o profeta Isaías entrou na casa dele e falou, Ezequias, eu tenho uma palavra para você, pode falar. O Senhor mandou você colocar a tua casa em ordem que você vai morrer. Ah, é? Deus falou que você vai morrer. Ah, eu vou morrer? Peraí. Quem está na câmera, eu sumi, mas não foi arrebatado não, estou aqui. Aí o que Uzias fez? Ezequias virou o rosto para a parede, fez o quê? Orou e chorou. De repente, quando ele termina a oração, ele chora, o Isaías volta. Ezequias, o que foi? Olha, Deus mandou avisar você. O que é avisar? Que ele está te curando. E te está dando 15 anos de vida. Está acrescentando 15 anos? O que eu aprendo? Ezequias tem um bom quê? Entendimento. Você quer ver outro exemplo? Vamos para Lucas, pessoal, capítulo 8. Olha uma mulher que tinha um bom entendimento na hora da luta, da dificuldade. Lucas, capítulo 8. Hoje você vai sair daqui transformado, irmão. Hoje você vai. Lucas capítulo 8, no versículo 42. Lucas 8, 42. Está escrito assim, ó, Lucas 8, 42. Porque tinha uma filha única, de quase 12 anos, e estava à morte.
Versículo continuando. Indo ele apertava a multidão. Agora o 43 é o nosso. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue, havia 12 anos, e gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curada. Versículo 44. Chegando por detrás dele, tocou na orla das suas vestes, e logo estancou o fluxo de quê? Presta atenção, mulher 12 anos com fluxo de sangue, uma hemorragia muito forte. De repente ela ficou sabendo que Jesus ia passar por ali onde ela estava. Ela largou tudo que tinha e foi. A Bíblia diz que ela foi e tocou na orla da veste. Quer dizer, na parte de baixo, orla, parte de baixo. Ela tocou na orla da veste. Quando ela tocou, ela foi curada. Mas de onde ela tirou isso, pastor? De onde essa mulher tira isso? Vamos voltar um pouquinho, coloca aí para mim, Zacarias, coloca aí, capítulo 8, 23. Zacarias 8, 23. O que a Bíblia fala? Zacarias 8, 23. 23. Isso. Assim diz o Senhor dos Exércitos: naquele dia sucederá que pegarão 10 homens, continuando, e de todas as línguas das nações, pegarão sim na orla da veste de um judeu, dizendo, vamos lá, iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está. Zacarias profetizou que Jesus é judeu, Jesus ia passar, quer dizer, um judeu ia passar, e alguém ia tocar na orla das vestes dele. Por que ia tocar? Porque sabia que Deus era com ele. Aonde a mulher tocou? E a mulher foi curada, não foi? Porque tinha poder na vida? Bom entendimento. Diga glória a Deus. Será que eu posso falar? Eu sou um homem de bom entendimento? Será que eu posso falar? Eu sou uma mulher de bom entendimento? Se você pegar o Jairo, você conhece Marcos capítulo 5? O Jairo tem uma filha que está quase morrendo. O que ele faz? Ele deixou a filha em casa e foi até o Senhor. Quando ele chegou, a Bíblia diz que ele se prostrou nos pés do Senhor. Ele se prostrou lá: Jesus, eu tenho uma filha de 12 anos que está morrendo. Me ajuda. Nós estamos indo lá. Aí Jesus foi. No meio do caminho alguém falou, ela morreu. Mas Jairo continuou, Jesus continuou. Aí Jesus chegou lá e ressuscitou a filha de Jairo. O Jairo podia ter ficado em casa, ou não? Deixa eu ficar aqui, minha filha está indo embora. Não, Jairo obedeceu Mateus 11, 28. Vinde. Quando Jairo veio, Jesus também foi. Você não veio hoje? Quando você sair daqui, Jesus vai contigo. Amém. Quando você sair daqui, Jesus vai te acompanhar. Quer dizer, é uma pessoa que tem um bom quê? Entendimento. Não vai por uma imagem. Não vai pelo que você está vendo, não vai pelo que você está sentindo, ou porque alguém falou alguma coisa. Vai pela palavra, irmão. Obedeça a Bíblia, irmão. Gênesis capítulo 24. Vamos lá. Primeiro livro da Bíblia. Isso aqui é muito sério, pessoal. Você está entendendo, meus irmãos? Porque nós voltamos tudo. Hoje eu não tenho pressa, não. Estou aqui até às 9 da noite hoje. Hoje tivemos um culto às 7, agora tivemos esse culto às 8, daqui a pouco vai ter evangelização, daqui a pouco vai ter culto das 2, daqui a pouco vai ter o culto das 6, e depois do culto das 6 vamos fazer uma vigília, e assim vamos. Gênesis capítulo 24, vamos lá, versículo 1. Gênesis 24, 1. E era Abraão já velho, adiantado em idade, e o Senhor havia abençoado Abraão em tudo. E disse Abraão ao seu servo, o mais velho da casa, que tinha governo sobre tudo que possuía: põe agora a tua mão debaixo da minha coxa, para que faça jurar pelo Senhor, Deus dos céus e Deus da terra, que hão de tomar para meu filho mulher, que não tomarás para meu filho mulher das filhas dos cananeus, no meio qual habito, mas que irás à minha terra e à minha parentela, e dali tomarás mulher para meu filho Isaque. E disse o servo, porventura, não quererás seguir a mulher a esta terra? Farei, pois, tornar ao teu filho a terra de onde saíste? E Abraão disse, guarda-te, de não te faça tornar ao meu filho. O Senhor, Deus do céu, que me tomou da casa de meu pai e da minha parentela, e que me falou e que me jurou, dizendo, a tua semente darei essa terra, ele enviará o seu anjo adiante da tua face, para que tomes mulher para lá, para meu filho. Uau, isso aqui é sério. O Abraão um dia chegou, o Isaque está em idade de casar, né? E o Abraão falou assim, ô meu servo, nós moramos aqui perto de um povo cananeu, né? Eu não quero pegar essas mulheres aqui para poder dar casamento para Isaque. Vai lá na minha terra, vai lá no meio da minha parentela
e pega uma mulher de lá para casar com meu filho. Eu quero pessoas da minha parentela. Aí o servo de Abraão falou, tá bom, eu vou. E se eu não achar? Eu vou. E se eu chegar lá e não encontrar, como que eu vou saber se essa mulher vai querer casar? Eu vou chegar lá, vou falar para a mulher que tem um rapaz aqui querendo casar, a mulher vai querer vir? Coisa de doido. O Abraão falou assim, pode ir, vai que o anjo vai na tua frente. Irmão, tem anjo de Deus andando na tua frente. Tem anjo de Deus preparando o teu caminho. Aí o servo foi. Quando o servo foi, olha o versículo 6, ó. Se a mulher, porém, não quiser seguir-te, serás livre deste juramento. Mas somente não faça tornar ao meu filho. Versículo 9. Então pôs o seu servo a mão debaixo da coxa de Abraão, meu senhor, e jurou sobre este negócio. E o servo tomou 10 camelos dos camelos do seu senhor e partiu, pois em toda a sua fazenda de seu senhor estava em sua mão. Levantou-se e partiu para a Mesopotâmia, para a cidade de Naó, e fez ajoelhar os camelos fora da cidade, junto a um poço de água pela tarde, em tempo em que as moças saíam a tirar água, e disse, ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, dai-me hoje o bom encontro, faz beneficência ao meu senhor Abraão. Eis que estou em pé junto à fonte de água, e as filhas dos varões desta cidade saem para tirar água. Seja, pois, que a donzela, a quem eu disser, abaixa agora o teu canto, para que eu beba, e ela dizer, bebe, também darei de beber aos teus camelos, esta será o que designaste ao teu servo Isaque. E que eu conheça nisso que fizeste beneficência ao meu... Peraí. Aí ele foi. Seguiu viagem, parou perto, está no meio do deserto, né? Está cheio de camelos, parou perto de uma água. Eu não vou tirar água para beber, não. Ah, Senhor, pegou, fez uma oração. Senhor, eu estou aqui, ó, fazendo uma obra do teu servo. Eu estou aqui obedecendo o que o Abraão pediu. O Abraão é teu amigo. Senhor, eu estou aqui. A mulher que chegar aqui, ó, a donzela que chegar aqui, e tirar água, e me der de beber, e der água para os meus camelos, essa mulher eu sei que é o Senhor que me enviou. O Abraão falou que o anjo ia na frente dele, não falou? O que ele está fazendo agora? Ele está orando? O que ele está fazendo? Ele está unindo ele com aquilo que Abraão falou. Amém, igreja? Quando você ora, você se une com a Bíblia Sagrada. Jesus disse que tudo que nós pedimos na oração, crendo, nós recebemos. Quando eu entro em oração, quando eu oro a Deus, eu estou me unindo com a Bíblia. É a mesma coisa no Salmo 112, no versículo 1. A Bíblia diz, louvai ao Senhor. Quando eu louvo ao Senhor, eu estou me unindo com Ele. Amém, igreja? Foi o que o servo falou. E aí o servo fez uma oração. Agora, olha o que aconteceu, irmão, no versículo 15, ó. E sucedeu que antes que ele acabasse de falar, eis que Rebeca havia nascido em Betuel, filho de Milca, mulher de Naó, irmão de Abraão, saía com seu cântaro sobre o seu ombro. E a donzela era muito formosa à vista, virgem, a quem varão não havia conhecido. E desceu à fonte, e encheu o seu cântaro e subiu. Então o servo correu ao encontro e disse, ora, dai-me de beber um pouco de água do seu cântaro. E ela disse, bebe, meu senhor. E apressou-se, abaixou o seu cântaro sobre a sua mão e deu-lhe de beber. E acabando ela de dar de beber, disse, tirarei água agora para os teus camelos, que até acabem de beber. Apressou-se e vazou seu cântaro na pia e correu outra vez ao poço para tirar água e tirou para todos os seus camelos. O varão estava admirado de vê-la, calando-se para saber se o Senhor havia prosperado a sua jornada. Quer dizer, ele olhou para ela, ficou admirado em ver, rapaz, que mulher bonita. Rapaz, que mulher educada, ela deu água para mim, ela tirou água e deu para o meu camelo. Não foi isso que ele orou? Não foi isso? Tudo que pedis de oração, crendo o quê? Que mulher bonita, mas peraí, ela tirou água para o meu camelo, que mulher, ele ficou admirado em ver ela, só que ele viu aquela mulher bonita, educada, mas ele não chegou, é essa, não. Ele estava esperando o Senhor confirmar para ele. Diga glória a Deus. Então o que eu aprendo? Esse servo de Abraão, ele não cai por uma imagem. Amém, igreja? Ele não vai só pelo que ele está vendo. Vamos voltar. Volta no versículo 21, no começo, por favor. Vamos lá. E o varão estava admirado de vê-la, calando-se, para saber se o Senhor havia prosperado a sua jornada. Quer dizer, ele ficou admirado com a educação, ele ficou admirado com a beleza daquela mulher, só que ele não se... É essa, vambora. Não, eu estou esperando para ver se o Senhor confirma. Aí se você continuar lendo, você vai ver que Deus confirmou, é essa.
E ele chegou e contou a história para ela contou a história para o pai dela. Aí sabe o que acontece? Ela falou assim, estou indo embora com você, rapaz. Eu estou indo encontrar o meu noivo. E veio. E quando ela voltou, a Bíblia diz que ela está voltando com o servo de Abraão para se dar em casamento com Isaac. Ela nunca viu Isaac. Quando ela está chegando, a Bíblia diz que tem um homem no campo orando. Tem um homem assim no campo, ó, Senhor, me abençoa. Senhor, o Senhor é bom. E quando ela viu, quem é aquele homem que está orando? Quem é aquele homem que está ali orando? Aquele homem é o que vai casar com você. Ela viu, com todo respeito, já gamou. Me ajuda! Tem mão de Deus aqui ou não tem? O que eu aprendo? Tanto Abraão, como ela, como o pai dela, como esse servo, tiveram bom... Amém? Quando você tem um bom entendimento, tua vida melhora. Será que nós estamos tendo um bom entendimento? O que está acontecendo na minha vida? Qual é a luta que eu estou passando? Tem que ter um bom entendimento. Irmão, estou terminando a mensagem. Pede para Deus te dar um bom entendimento. Eu vou vencer essa batalha. Não vai por uma imagem. Não tem um bom entendimento. O Davi foi, essa mensagem eu estou preparando para daqui uns dias Deus vai nos dar. O Davi foi lutar com Golias. Golias tem 40 anos que está lá. Tem homem para lutar comigo? Está todo mundo escondido. O Davi chegou, viu Golias gritando, olhou para Golias, viu o tamanho dele, rapaz, quase 3 metros, grande, forte, com um escudo tremendo, uma espada enorme, uma armadura tremenda, um cara guerreiro. Davi olhou para ele e falou, mas peraí, quem é esse incircunciso? Foi a palavra que Davi falou, quem é este incircunciso para afrontar o exército do Deus? Ele é Golias, chefe dos filisteus, homem de guerra, nunca perdeu uma batalha. E não tem ninguém para lutar com ele, está pedindo um homem para lutar com ele. Davi falou, pode deixar que eu vou lutar. Mas Davi, você não tem condições? Tenho, eu vou vencer. Por quê? Eu sou ungido, ele é incircunciso. Sabe o que Davi viu? Davi falou assim, eu tenho Deus, ele não tem. Então, por maior que ele seja, por mais preparado que ele seja, Deus está comigo. Sabe o que eu aprendo com Davi? Davi venceu Golias na mente. Antes de Davi derrubar Golias com uma pedra, Davi venceu porque na mente de Davi, eu sou ungido, e ele é incircunciso. Ele não tem Deus. A nossa vitória começa aqui, ó. Aleluia. Você é mais que vencedor. Amém? A Bíblia diz, pensai nas coisas que são de quê? De cima. A minha vitória, a sua, começa aqui. Como é que Davi começou a vencer o gigante? Na mente. Quem é esse incircunciso? Mas por que Davi venceu na mente? Porque Davi tinha entendimento. Davi sabia, não, Deus é maior, Deus é comigo. Não, a mão do Senhor está comigo. E Davi, aquela pedra só foi um instrumento, mas Davi já tinha vencido a guerra quando ele falou, 1 Samuel 17:32, não desfaleça o coração de ninguém, teu servo vai lutar e vai vencer essa guerra. Na cabeça de Davi, o gigante já estava no chão. Até que quando o gigante apareceu, na cabeça de Davi, hoje, Davi dizia, é hoje, não é amanhã não, é hoje, o Senhor vai te entregar na minha mão. Davi já tinha vencido a batalha. Seja um homem de bom entendimento. Seja uma mulher de bom entendimento. Deus vai te abençoar. Abigail teve um bom entendimento. Vamos lá, 1 Samuel 25 para a gente terminar, vamos lá? 1 Samuel capítulo 25. Vou chegar lá. 1 Samuel capítulo 25, vamos lá? Onde nós paramos? Versículo 3. E era o nome desse homem Nabal, e o nome da sua mulher Abigail. E era mulher de bom entendimento, formosa, porém o homem era duro, maligno nas obras, e era da casa de Caleb. Vamos lá. E Davi ouviu Davi no deserto que Nabal tosqueava suas ovelhas. Enviou Davi, fez 10 jovens, disse ao jovem, subi ao Carmelo, e indo Nabal perguntar ao meu nome como estás. E assim direis, aquele próspero, paz tenha, e que a tua casa tenha paz, e tudo que tenha paz. Agora, pois, tenho ouvido que tens tosqueadores. Ora, os pastores que têm estiveram conosco. Agravo nenhum lhe fizemos, nem coisa alguma lhe faltou. Todos os dias em que estivera no Carmelo, perguntai aos jovens, e eles dirão, estes jovens, pois achem graça aos teus olhos, porque viemos em bom dia para teu servo Davi, e teu filho, o que achareis nas tuas mãos? 9. Chegando, pois, os jovens de Davi, tendo falado a Nabal,
todas aquelas palavras em nome de Davi se calaram. Vamos lá. E Nabal respondeu aos seus criados: Davi? Quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Muitos servos há hoje, cada um foge do seu senhor. Tomaria eu, pois, o meu pão, a minha água, a minha carne, a carne das minhas reses, degolei para meus tosqueadores, e daria a homens que não sei de onde? Eita, meu Deus do céu. Davi está no deserto, ficou sabendo que Nabal estava lá. Davi já tinha ajudado os servos de Nabal. Davi, um dia, o servo de Nabal estava no deserto, e Davi protegeu o servo de Nabal para que ninguém tocasse nada de Nabal. Nabal enriqueceu muito. Só que agora Davi está no deserto, Nabal está ali perto, e Davi manda os servos dele pedir uma ajuda. Fala para Nabal que eu estou aqui, eu sou Davi, um dia eu ajudei o rebanho dele, se ele não pode nos ajudar no deserto? Aí os servos foram e falaram: o Nabal, o rei Davi está aqui, o ungido de Deus está aqui, e pediu ajuda, pediu um pouco de carne, pediu leite, um exemplo de ajuda. O Nabal, quem é Davi? Quem é esse Davi? Você acha que eu vou pegar o que é meu e entregar para ele? Irmão, ele conhece Davi. Irmão, me ajuda. Davi é um homem segundo o coração de quem? Ele sabe quem é Davi. Ele sabe que Davi derrubou gigante. Ele sabe que Davi foi ungido por Deus. Ele sabe. Mas o coração dele é tão duro que ele desprezou Davi. Ô Nabal, você não conhece quem Deus conhece? Você não sabe quem é Davi? Quem é Davi? Eu vou pegar o que é meu e entregar para Davi? O que ele fez? Ele desfez de Davi. Só que Davi é ungido, não é ungido? É dando que sim o quê? Aí o que acontece? Os servos voltaram e falaram: Davi, nós falamos com ele. E aí? Davi. Ele perguntou: quem é Davi? O quê? É Davi. Quem é Davi? Quem é? Você acha que eu vou pegar o que é meu e entregar para Davi? Ele desfez de você, Davi. O rei, ele desfez do Senhor, não quer saber de nada, não. Falou que não vai te ajudar. O Davi é meio doido. Davi falou: pode deixar que eu vou lá matar ele agora. Davi é meio doido. Eu vou lá matar ele, vou matar toda a família dele. Pode avisar para ele: amanhã não vai ter ninguém vivo, vou matar com todo mundo. Davi está meio doido. Vou matar ele lá. Aí o que acontece? Davi mandou um recado: vou acabar com toda a casa dele. Aí um dos jovens que vira a conversa correu para falar com a Abigail. Abigail, você nem sabe. O que foi? O Davi está por aqui. O rei Davi, conheço o homem de Deus, então. Ele está por aqui. Ele pediu ajuda para o seu marido. Sabe o que seu marido falou? Seu marido perguntou quem é Davi, desfez de Davi, falou umas blasfêmias sobre Davi. E aí o que aconteceu? Chegou no ouvido de Davi. Davi está vindo aqui para matar todo mundo. Eu aprendo. Nabal não tem entendimento nenhum. Aí chegou até... Vamos lá. Versículo 14. Vamos lá. Ó, 14. Porém, um dentre os jovens anunciou a Abigail, mulher de Nabal, dizendo: eis que Davi enviou mensageiro desde o deserto para saudar o nosso amo. Porém, ele se lançou a eles. Todavia, aqueles homens têm sido muito bons. Nunca fomos agravados deles. Nada nos faltou em todos os dias que conversamos com eles. Quando estávamos no campo, de muro em redor, nos serviram até de dia e de noite. Todos os dias que andamos com eles, apacentamos as ovelhas. Olha agora, olha, pois, agora e vê o que há de fazer, porque já todo determinado está o mal contra o nosso amo e contra toda a sua casa. E ele é um tal filho de Belial, que não há quem fala. Agora o 18. Então Abigail, o que ela fez, irmão? Diga glória a Deus. Na hora que Abigail falou: meu Deus, esse meu marido é doido. Ele falou: Davi está vindo aí para acabar com tudo. O que Abigail fez? Olha como a mulher tem um bom entendimento. Ela foi e se apressou. O que ela foi fazer? Ela foi pegar as coisas que Davi precisava. Ela foi pegar pão, amém, igreja? Ela foi pegar um odre de vinho. Ela foi pegar alimentos. Davi está no deserto. Ela se apressou para pegar o que Davi pediu e ainda muito mais. Eu costumo falar: tem luta que se você não pode demorar, ou você resolve, ou a luta acaba contigo. A mulher de bom entendimento, ela vai se apressa. Olha a Abigail, não. Abigail, amanhã você resolve. Amanhã, Abigail, semana que vem, Davi está chegando. E aí, vamos lá, continuando aqui, deixa eu correr aqui, vamos lá. Olha, versículo 20. E sucedeu que, andando ela, montada num jumento, desceu pelo encoberto do monte. E eis que Davi e seus homens lhe vinham ao encontro, e encontrou-se com eles. E disse Davi: na verdade, em vão tenho guardado tudo quanto este tem no deserto, e nada lhe faltou tudo quanto tem. E ele me pagou mal por bem. Assim faça Deus aos inimigos de Davi. Outro tanto, se eu deixar até amanhã,
tudo que tem mesmo, até o menino. Tá? Agora vamos lá, 23. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se, desceu do jumento, prostrou-se sobre o seu rosto diante de Davi e inclinou-se aonde, amados? Quer dizer, o marido chegou com arrogância tremenda. Davi, quem é Davi? Oh, eu vou dar nada para esse Davi, não. Olha a mulher, já chegou como? Se prostrando. Olha a mulher, já chegou se adorando, porque Davi está irado. Davi tá nervoso. Ela já chegou. Irmão, a pessoa que é de Deus, ela não chega assim diante de Deus. Ó Deus, o senhor não está vendo o que eu estou passando, não? O senhor não está vendo a luta que eu estou passando? Já orei 2, 3, 4, 5 vezes e nada adiantou. O senhor não está vendo, não? O senhor não é Deus? Não. A pessoa que é de Deus, ela já chega assim, ó. Diga glória a Deus. Ó Deus, eu estou passando uma grande luta, mas eu vim adorar o Senhor. Eu estou passando uma grande dificuldade, mas o Senhor é rei. Eu estou passando uma grande batalha, mas tudo que eu tenho eu coloco nas tuas mãos. Amém, igreja? Pessoa que tem um bom entendimento, ela não chega com arrogância, ela já chega tranquila. Senhor, aqui. Estou com dor, mas eu estou aqui. Estou passando uma luta, mas eu estou aqui. E ela chegou, se inclinou em terra. Olha o 24, pessoal. E lançou-se os seus pés e disse: Ah, Senhor meu, minha serva seja a transgressão. Deixa, pois, falar a tua serva aos teus ouvidos. Ouve as palavras da tua serva, meu Senhor. Agora não faça este mal ao homem de Belial, a saber, Nabal, impressão do seu coração, porque tal é o seu nome, Nabal é o seu nome, loucura está o quê? Está nele. Ô Davi, não toca no meu marido, não. Davi, não toca na minha casa, não. Meu marido está doido, Davi. Meu marido ficou doido, ele não sabe o que fala. E aí foi lá, Davi, se eu tivesse ouvido o teu recado, eu não tinha feito isso. Foi lá. Aí o Davi olhou para Abigail e falou: Abigail, se Deus não tivesse te enviado aqui, eu ia acabar com tudo. Mas como você veio aqui, eu não vou mexer em nada. Não vou tocar em um fio de cabelo da tua casa. Não vou tocar em nada. Pode voltar para casa, Abigail. E Abigail voltou. Só que quando Abigail chegou, o Nabal está bêbado, está cheio de vinho. Aí Abigail olhou para ele e falou: não vou falar nada, o cara está bêbado, vou falar o que para ele? No outro dia, ele acordou. O vinho já tinha saído. Abigail falou: Nabal, eu fui atrás de Davi. Eu dei tudo o que ele pediu. O que você pegou minhas ovelhas? Dei. Você pegou meu vinho? Entreguei para ele também. Você pegou meu trigo? Entreguei para ele. Não sei. A Bíblia diz, irmão, que Nabal ficou tão nervoso que a Bíblia diz que ele ficou duro em cima de uma cama como uma pedra. Alguns estudiosos dizem que ele teve um derrame. Ficou duro em cima da cama. A Bíblia Sagrada diz que desse derrame ele morreu. Davi não precisou levantar um dedo contra ele. Tudo que você planta, você colhe. Aí chegou Davi, Nabal morreu. Ah, morreu. Teve um derrame lá e morreu. Estava duro em cima da cama, morreu. Aí o Davi falou assim: e Abigail? Abigail está lá. Aí o Davi mandou um recado: Abigail, você não quer ser minha esposa, não? Uma mulher sábia, não? Mulher entendida. Você não quer casar comigo, não, Abigail? Abigail falou: meu irmão, é agora. Saiu e foi lá casar com Davi. Quer dizer, um guerreiro, Davi é um guerreiro, não é? E uma mulher sábia do lado. Quem vai derrotar esse casal? Mas vamos voltar para a mensagem? Abigail resolveu tudo. Você é a mulher que vai resolver tudo. Você é o homem que vai resolver tudo. Pede para Deus sabedoria, meu irmão. Amém? Você vai resolver o casamento, vai ser abençoado. Sua vida financeira, Deus vai te dar capacidade. A vida ministerial, Deus vai te dar condições. Nós precisamos ter um bom entendimento. Está chegando frio, eu vou ficar em casa. Ficar em casa o quê? Eu vou buscar o Senhor. Eu vou me aquecer no fogo do Espírito Santo. Que o Senhor te dê muita sabedoria. Aonde você pisar a planta dos pés, ali será edificado. Aonde você pisar a planta dos pés, ali Deus vai abençoar. Presta atenção, Deus vai colocar palavras sábias na tua boca. Deus vai colocar poder na tua boca. Deus vai colocar palavras, aquela coisa. Quando você abrir a sua boca, quando você levantar suas mãos, alguém vai dizer: Deus está com ele, Deus está com ela. Termina a mensagem aqui, Deus vai te dar um bom entendimento. Diga glória a Deus, aplauda bem forte o nome de Jesus. Aplaudimos o nome do Senhor Jesus. Oh, glória a Deus. Vamos fazer uma oração, igreja amada. Fique de pé, por favor. Quero orar com você. Você que está em casa, Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te proteja. Receba a sabedoria de Deus na tua vida, em nome de Jesus. Fecha teus olhos agora. Senhor, levanta aqui na nossa igreja mulheres como a Abigail.